Olá, minhas queridas, mais uma vez estamos nós aqui reunidas para mais um dos nossos amados encontros no nosso canal Universo da Mulher. Sejam muito bem-vindas todas as amadas. Gostaria de dizer para vocês também que não somente as mulheres, mas todos os homens também são muito bem-vindos entre nós. Este realmente é um canal que foi criado com o intuito de resgatar o espírito feminino nas mulheres, mas também que abre oportunidade para todos aqueles que estiverem abertos ao conhecimento e para que estejam aqui junto conosco colaborando no resgate do sagrado feminino. Então, os homens também são bem-vindos entre nós e todos os seres são bem-vindos entre nós. Continuando então as nossas séries, que eu disse para vocês, as séries de histórias sobre as deusas negras, para que nós possamos continuar tratando as nossas sombras interiores, nós vamos hoje tratar da deusa Queridwen, que é a guardiã do caldeirão da transmutação. Antes de começar a contar a história e o mito para vocês, eu gostaria de pedir, meus queridos, que vocês, antes de julgarem a história, sempre escutem até o final e vejam o significado simbólico, porque há muita simbologia nessas histórias. E são dentro destas simbologias que nós vamos estudar as nossas sombras e transmutá-las, para que transmutando-as nós possamos trazê-las à nossa verdadeira luz, que é a nossa essência como seres eternos e seres sagrados e divinos. Então vamos começar com uma honra à grande e sábia deusa Queridwen, que diz o seguinte: mulher sábia, anciã, mãe e mestra, você diminui a escuridão do céu e parteja o nascer do sol. Possuidora de energia e sabedoria, criadora do movimento e do significado, dê-me da sua força, ensine-me sua sabedoria. No seu grande caldeirão Awen, eu experimento sua magia e conheço seu poder. Eu transformo minha forma e aprendo com seu conhecimento. Assim, eu começo a minha busca e ouço a sua inspiração para um novo começo, o fim e a inevitável morte. Meu renascimento sendo guiado por você, grande e amada Queridwen. Queridwen nos diz o seguinte: eu sou o vento do mar, eu sou a onda tempestuosa, eu sou o gavião do rochedo, eu sou a lágrima do sol, eu sou a linda flor, eu sou o salmão na corredeira, eu sou o lago na planície, eu sou a palavra desafiadora, eu sou a flecha pronta para a batalha, eu sou a deusa que fez a trilha nas montanhas, que conhece a idade da lua, que conhece onde o sol repousa, que conhece o fio afiado da lâmina e da palavra. Um dos símbolos mais antigos da mitologia celta é o caldeirão da transmutação, honrado como mistério central da religião por simbolizar o renascimento do ventre da deusa escura, o ventre representado pelo caldeirão. Sua magia se devia à capacidade da transformação processada através de mudanças, experiências, desafios e o recebimento final da inspiração divina, denominada Grael. Acreditava-se que o caldeirão era capaz de transformar a forma material em essência espiritual e de favorecer a preparação da bebida da imortalidade e da inspiração. Denominado Awen, no mito da deusa Queridwen, o caldeirão era o receptáculo sagrado da sabedoria divina e do dom da inspiração,
o meio mágico para a regeneração, no ventre escuro da deusa anciã. Ele foi o precursor do Santo Graal, considerado uma fusão do caldeirão mágico do paganismo celta e do cálice do cristianismo. O elo entre a deusa Queriduin e o caldeirão mágico foi descrito em um manuscrito do século XIII, o livro de Taliesin, coleção de alguns dos mais belos poemas antigos em galês, muitos deles atribuídos ao poeta Taliesin, em atividade perto do final do século VI, e também mencionado no poema épico galês Mabinogion. Em ambas as fontes, o nascimento do poeta é associado com circunstâncias sobrenaturais e elementos mágicos ligados ao mito de Queriduin. Queriduin era uma deusa galesa anciã, guardiã do caldeirão, dotada com a habilidade da metamorfose, assim como outras divindades celtas. Profetisa e regente dos processos da vida, da morte e da regeneração. Ela era a única capaz de preparar a poção mágica contida no caldeirão do conhecimento. A dualidade do seu dom divino de proporcionar tanto a morte quanto a vida e a regeneração é simbolizada também pelos seus filhos, que representavam dia e noite, luz e escuridão, céu e mundo subterrâneo, verão e inverno. Queriduin representa a face anciã da deusa tríplice celta. Seu nome tem como origem os termos galeses Queridui, admoestar com amor, e Gwyn, branco e abençoado. Apesar da sua representação habitual como uma mulher velha, chamada a deusa anciã da criação, ou simplesmente a anciã, ela era uma deusa que mudava sua forma, passando de jovem a mulher madura ou velha, incluindo também sua metamorfose em animais. Como deusa da fertilidade e abundância, ela era chamada de deusa mãe soberana dos cereais. A porca sendo seu animal totêmico e que representava a fecundidade do mundo subterrâneo, bem como o poder materno criador e destruidor que dá e tira a vida. Queriduin é associada com a lua, os dons da inspiração, a poesia, as profecias, a habilidade da metamorfose, o ciclo da vida e da morte, sendo a guardiã da sabedoria e do conhecimento. É ao mesmo tempo uma deusa parteira e protetora dos mortos, pois o mesmo poder que conduz os corpos para a morte traz a vida. No seu ventre gera-se a vida, mas a vida antecede a morte. Seu aspecto de anciã representa o conhecimento de todos os mistérios que só a idade e a experiência podem proporcionar. Queriduin é a deusa regente do caos e da paz, do início e do fim, da harmonia e da desarmonia, a deusa que devemos reverenciar nos momentos de dificuldade e pedir-lhe a transmutação dos desafios e malefícios de nossas vidas. No seu mito conta-se que ela vivia no meio do lago Bala, no norte do país de Gales, ao lado do seu marido Tegidfuel, e de 2 filhos gêmeos, a filha Creirui, cujo nome significava luz e beleza, e o filho Morfran, que significa o corvo, o equivalente a Afagdo, que significa feio e escuro. Enquanto a moça era de cor clara, alegre e dotada de uma beleza estonteante, o rapaz era deformado, feio, mal-humorado, a pele escura e o corpo peludo. Os irmãos eram evidentes representantes das polaridades luz e sombra, dia e noite, verão e inverno, belo e feio, céu e mundo subterrâneo. Preocupada com a aparência do filho, que ela não podia mudar, mesmo sendo uma deusa
e desejando que ele fosse aceito pela sociedade, Ceridwen decidiu preparar uma poção mágica no seu caldeirão que lhe conferisse os dons da inspiração e sabedoria, tornando-o assim num renomado bardo. Como costumeiro nas magias celtas, a poção devia ferver e ser misturada sem parar durante 1 ano e 1 dia, condensada finalmente para que 3 gotas que continham a sabedoria do mundo pulassem para fora, e o restante sendo apenas veneno. Para auxiliar nesta tarefa, Ceridwen chamou 2 pessoas, um rapaz chamado Gwion Bash, para mexer no caldeirão, e um velho cego, Morda, para cuidar do fogo. Ambos assumiram suas tarefas sem reclamar, enquanto Afagdu, que era o beneficiário, não quis participar de nada. Ceridwen começou a estudar manuscritos antigos sobre as propriedades das plantas e as configurações planetárias benéficas para favorecer o preparo da poção mágica. Ela juntou no caldeirão água de fontes sagradas, espuma do oceano, ervas e raízes mágicas, colhidas em diferentes lugares, horas e estações, que iam favorecer o despertar da intuição e da inspiração. No final do período de preparação, de 1 ano e 1 dia, Ceridwen colocou seu filho Afagdu na frente do caldeirão, pedindo-lhe que ficasse atento para o elixir. Quando ele, concentrado e pronto, pulariam 3 gotas, saltando-as todas para fora. Desinteressado, Afagdu adormeceu enquanto Ceridwen entrou em transe após recitar os encantamentos mágicos. Em outra versão, contam que ela adormeceu exausta pelo trabalho demorado. Enquanto isso, Gwion mexeu com tanta força no caldeirão que o líquido borbulhante espirrou e as 3 gotas caíram na sua mão. Em seguida, o caldeirão explodiu. Sentindo a dor da queimadura, o rapaz colocou instintivamente a mão na boca para buscar alívio. Mas no mesmo momento ele adquiriu o conhecimento e toda a sabedoria do mundo, compreendendo todos os segredos do passado e do futuro. Outras fontes citam uma história diferente, em que Gwion empurrou Afagdu, que estava vigiando a poção, e pegou as preciosas gotas ele mesmo, antes que o caldeirão explodisse devido ao resíduo do líquido transformado em veneno. Enfurecida pela perda do precioso elixir que conferiu o dom de sabedoria para Gwion e não ao seu amado filho, Ceridwen correu atrás do rapaz, perseguindo-o sem cessar, mesmo depois da sua metamorfose em diversos animais. Cada vez que ele assumia a forma de um animal, ela se transformava no predador dele. A caça tornou-se uma guerra entre poderes mágicos, cada um dos oponentes se metamorfoseando em vários animais. Gwion transformou-se numa lebre que fugiu rapidamente, enquanto Ceridwen assumiu a forma de um galgo ágil e correu atrás dele, quase conseguindo abocanhá-lo. Gwion conseguiu escapar e correu para um rio onde se tornou um peixe, enquanto Ceridwen assumiu a forma de uma lontra, que o perseguiu sem parar sob a água, até que ele se viu forçado a transformar-se num pássaro e alçou voo. Ela, transformada em falcão, com garras fortes e visão aguçada, o seguiu com rapidez e não lhe deu descanso no ar. Quando estava prestes a alcançá-lo, cansado da perseguição e temendo pela própria vida, Gwion avistou um monte de trigo peneirado no solo de um celeiro e mergulhou no meio deles, transformando-se num dos grãos, certo que Ceridwen não ia reconhecê-lo. Porém, ela, sem sentir cansaço e atiçada pela caça, aguçou sua vista e se tornou numa galinha negra que ciscou o trigo
encontrou o fugitivo e o engoliu, crente que tinha vencido a batalha. Todavia, 9 meses e 10 lunações depois, a semente engolida e gestada no ventre de Cerridwen, nasceu um lindo menino. Apesar da decisão de matá-lo assim que nascesse, Cerridwen ficou tocada pela sua beleza e seu ar radiante. Comovida, o embrulhou em uma bolsa de pele de foca e depois o jogou no mar. Alguns dias depois, o príncipe celta Elfin, passeando na beira do mar, ouviu um choro de criança e salvou o belo menino. Impressionado pela sua aparência radiante, deu-lhe o nome de Taliesin, que significa testa alta e brilhante. Quando adulto, Taliesin tornou-se o legendário bardo galês, dotado de uma fantástica sabedoria e inspiração, sendo conselheiro de reis, exímio mago e honrado como a genuína encarnação da sabedoria druídica. Sendo ao mesmo tempo um arquétipo sobrenatural amalgamado como uma figura histórica, Taliesin considerava a sua sabedoria como um dom divino, uma coletânea de memórias de todas as suas encarnações anteriores. A caça e as metamorfoses seguidas, tendo intrigado durante séculos estudiosos da história e mitologia. Uma das teorias interpreta os obstáculos como a enumeração do empenho e da determinação do discípulo para alcançar as metas do treinamento mágico imposto pelo mestre. O período de 1 ano e 1 dia era o tempo de estudo exigido pelos mestres celtas, e ainda hoje, na arte antiga, é o mesmo período, de 1 ano e 1 dia. Isso sempre antes da primeira iniciação, ou antes da passagem de grau dos discípulos. Também este é um prazo usado em vários trabalhos mágicos, e era ainda naquela época, em determinados procedimentos legais na antiga sociedade celta. Cerridwen, na realidade, estava treinando Gwion, testando o seu real valor e potencial, superando sua própria raiva e frustração para melhor conhecer e aceitar o futuro papel dele nas lendas celtas. Outra explicação encontrada em algumas fontes associa os animais da caça com alguns dos totens dos clãs celtas, simbolizando a força e as habilidades dos guerreiros nas batalhas. O peixe, que aqui no caso era o salmão, a lebre, o falcão, a lontra e os pássaros são animais mágicos celtas. Os grãos são a essência do deus agrícola, que se sacrifica e entrega seu poder e força para que as espigas cresçam. Uma prática celta para a adivinhação, que constava em fazer oferendas para as divindades, comer carne crua e depois chupar o polegar, chamada Imbas Forosnai, talvez tenha sido inspirada pelo mito de Cerridwen e Gwion. No relato mítico do herói irlandês Finn MacColl, conta-se que ele adquiriu sabedoria lambendo seu dedo queimado enquanto assava um salmão, que é o animal totêmico celta detentor da sabedoria. A sacerdotisa e pesquisadora Gina Telindru, no seu livro Avalon Witten, compara a caça aos diferentes estágios da transformação da alma, progredindo das sombras do inconsciente para a vontade do consciente. Neste cenário, cada par de animais é associado a um elemento. A lebre e o galgo pertencem à terra, o peixe e a lontra à água, o pássaro e o falcão ao ar, e a galinha e o grão ao fogo. As transformações e os seus elementos correspondentes simbolizam o desenrolar da vida, e esta vida individual de cada um de nós. O ar seria o renascimento, o fogo a juventude, a água a maturidade
e a terra a velhice e a morte. Por ter renascido após a sua morte do ventre de Cériduin, Gwion simboliza a crença celta da reencarnação e a volta do espírito para a terra, assumindo outro corpo e outra forma. O prazo de 1 ano e 1 dia é a referência no calendário pagão formado de 13 meses lunares, de 28 dias cada um, somando assim 364 dias e acrescentando mais um dia que era conhecido como dia branco para o total de 365 dias, ou seja, 1 ano e 1 dia. Este mesmo prazo aparece em muitas outras lendas, mitos e contos de fadas e levou à perseguição cristã do número 13, considerado de mau augúrio e associado à má bruxaria. No entanto, a tradição pagã persistiu em muitos nomes e símbolos, como os famosos 13 tesouros da Bretanha. Possivelmente símbolos lunares associados às constelações zodiacais e descritos como espada, cesto, chifre para beber, carruagem, faca e pedra para afiar, caldeirão, tacho, corda, travessa, tábua de xadrez, vestuário e manto. Os 13 meses do calendário menstrual eram representados nas paredes do templo de Tarchien, em Malta, como uma porca com 13 tetas, semelhante à descrição celta de Cériduin, como a porca branca. O mito de Cériduin e o seu caldeirão mágico retratam a crença galesa da qual, para que a verdadeira inspiração divina se manifestasse no mundo, era necessário passar pelo processo de morte e renascimento. O ventre de Cériduin, assim como o seu caldeirão, tinha o potencial de gerar todas as manifestações da criação, sendo o começo e o fim da vida. Cériduin é ao mesmo tempo uma criadora e iniciadora. Na realidade, ela é o próprio receptáculo do renascimento, pois engoliu Gwion e depois lhe deu a vida. O simbolismo do grão comido pela galinha é uma alegoria da semente enterrada na terra para renascer. Ao beber as 3 gotas proibidas, Gwion teve a visão perfeita da divindade representada por Cériduin. Perseguido e castigado pela deusa, ele não podia morrer realmente, pois tinha o conhecimento perfeito. Por isso a deusa o ingeriu na forma de grão de trigo, e ele se integrou à divindade de Cériduin. Quando Gwion se apoderara dos segredos de Cériduin, representados pelas 3 gotas, se produz um caos comparável ao do renascimento. A partir desse momento aparece a necessidade de reconstruir a unidade perdida, de voltar atrás, até a mãe, e dessa forma se produzirá um novo nascimento. Gwion Bash não morre, ele volta para o ventre da mãe para um novo amadurecimento, fecunda a própria mãe e renasce pela 2ª vez como Taliesin, o bardo que conhece os segredos do mundo e da divindade. Essa narração, embora seja da época cristã, é baseada na crença arcaica de que o homem nada tem a ver com o fenômeno do parto, que é a função específica da mulher. O homem não era considerado pai dos filhos no sentido que nós damos agora a esse tempo e a esse termo, pois antigamente se desconhecia a paternidade fisiológica e o pai era completamente alheio ao nascimento dos filhos, característica de uma sociedade que consideramos primitiva no sentido pejorativo da palavra. Na verdade, esta crença representa um estágio de uma civilização que não era pior ou menos evoluída do que o paternalismo exacerbado da civilização romana ou os nossos conceitos atuais. Na sociedade matrilinear, o pai não desfrutava de nenhum privilégio em relação aos filhos e não tinha, portanto, direito ao seu afeto, precisando se empenhar para ganhá-lo. Por outro lado, não tendo as responsabilidades financeiras que envolviam uma família,
se sentia mais livre para deixar que os seus instintos paternais se desenvolvessem. Na sociedade paternalista, que insiste sobre o papel biológico do pai, se reforçam todos os conflitos de natureza edipiana, destruindo o equilíbrio da sociedade matrifocal, que promovia para o pai uma relação desinteressada, isenta de toda autoridade e buscando, de fato, o amor. Além disso, as sociedades paternalistas e patriarcais consideram até hoje a mulher como uma máquina de prazer ou de procriação e insistem sobre a sacrossanta virgindade das jovens, o que de fato sabemos que deve habitar apenas no coração, porque o físico pouco importa. A aparição de Cerridwen na vida de alguém, em sonhos, presságios ou visões, ou a busca de uma conexão com ela, pressagia situações de morte e renascimento. Algo deve morrer e deve ser deixado para trás para que o novo possa renascer. A matéria não pode ser criada ou destruída, mas é sujeita a transformações. A dança das estações nos ensina como viver plenamente, aceitando todas as faces da existência, que incluem morte e renascimento. A plenitude é vivida quando temos a consciência de que cada passo que damos na vida é também um passo para a morte e o renascimento. Então, assim seremos plenos e conscientes quando aceitarmos a nossa dança entre essas duas condições. Fazemos parte do processo cósmico de reciclagem e devemos aceitar que o fim faz parte da nossa vida, assim como o começo e o recomeço. Precisamos ter coragem para o desapego de medos, hábitos, coisas, pessoas, situações de acomodação ou emoções negativas. Iremos receber de volta aquilo que deixamos ir, transmutado para uma forma mais benéfica e abundante, o que irá aumentar o nosso poder e expandir a nossa consciência. Mergulhando no caldeirão de Cerridwen, podemos alcançar nossos objetivos, encontrar a força para superar adversidades, transmutar os bloqueios e os medos e encontrar a luz no momento da morte. Devemos encarar a morte não como fim, mas como um renascimento. Quando aprendemos a abrir mão de certas coisas e situações, estaremos aprendendo a morrer espiritualmente de várias pequenas maneiras ao longo da vida, mas também aprendendo que este é o ciclo natural para que seja realizado os recomeços em nós. No momento da morte, o ato de abrir mão se multiplica milhares de vezes e a liberação proporciona uma conexão divina totalmente nova. Os místicos sempre ensinam que para poder mergulhar na presença divina é necessário exercitar o desprendimento. A totalidade só é conquistada quando aceitarmos entrar na dança da morte e do renascimento, entendendo que a morte não é o final. A caça mágica enfatiza o papel de Cerridwen no ciclo natural de nascimento, morte e renascimento. Seu movimento não é caótico, mas medido e visto em forma de círculos. Ela e seu caldeirão representam o começo e o fim, a madrugada luminosa e a escuridão da noite. Ela é a força que nos ajuda a nascer de novo, superando decepções, frustrações, doenças e a própria morte. Espiralando eternamente, Cerridwen lembra-nos que de cada fim nasce um começo e que cada começo tem um fim. Vida e morte sendo apenas aspectos do cosmos rodopiando e mudando eternamente. A sua mensagem é: cada fracasso contém em si um sucesso. Para concluir, então,
vamos recitar uma oração poema da própria Ceridwen. Eu lhe dou a vida, e lhe dou também a morte, fases que fazem parte de tudo o que vivencia ao longo da espiral. O caminho espiralado é a própria existência, sempre seguindo, sempre crescendo e mudando. Nada morre que não renascerá, nada existe que não vá morrer. Quando você vem a mim, eu lhe dou as boas-vindas, e depois o recebo no meu ventre, o caldeirão da transformação e da transmutação, onde você será mexido e virado, fervido e transformado, reconstituído e reciclado. Você sempre voltará a mim e seguirá o seu ciclo renomado e renovado. Morte e vida são apenas pontos de transição ao longo da senda eterna e espiralada. Sendo assim, minhas queridas e meus queridos que também estiverem assistindo e acompanhando os nossos vídeos aqui do nosso canal do Universo da Mulher, espero que vocês tenham gostado do mito dessa deusa amada e sábia, a nossa querida anciã Ceridwen, que vocês possam compreender a simbologia, serem abençoados para que a transmutação das sombras possam ser realizadas em seus interiores, para que elas sejam transformadas em luz. E desta forma, por hoje, me despeço, deixando um grande abraço e um grande beijo em todos, e que a luz sempre esteja conosco, a luz da sabedoria das deusas anciãs e da deusa na sua forma mãe e na sua forma jovem. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.